retinol ou ácido retinóico é um ativo muito conhecido no mercado e também bastante recomendado por dermatologistas. Ele pode proporcionar aí resultados muito bons, já foi tema de vídeo aqui no canal, mas vocês sabiam que nem todas as pessoas têm recomendação para usar retinol? Então bora falar mais sobre isso. Oi de novo, eu sou o Júnior, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Esse é o Júnior Berganton, um canal onde a gente fala de skincare, de make, de lançamentos de produtinhos e também alguns novos conteúdos que a gente tá planejando aí por vir, tá? Então fica aqui comigo, se inscreve no canal se você acabou de chegar por esse vídeo. Seja muito bem-vindo também, bem-vinda, bem-vinde. Vamos falar muito de skincare, tá? Vamos formar uma super comunidade aqui no YouTube, então deixa o seu like, se inscreve no canal, que é muito importante pra mim, né? Agora não pode fazer mais... Não pode. Pode o que você quiser, né? Pode tudo. Mas isso aqui entrega a idade, né? Fazer coraçãozinho assim. Então agora o coraçãozinho da geração Z é assim, tá, gente? Então fica aí o coraçãozinho pra vocês. Bom, o retinol, ou ácido retinóico, ou também conhecido como a própria vitamina A, é de onde vem o ácido retinóico, é um dos ativos favoritos da minha vida. Assim, eu tive ótimos resultados utilizando ele. Fiz vídeos aqui pro canal falando sobre ele, tem vídeo falando sobre o retinol da Salve, o uso do retinol da Salve por 30 dias, comparando retinóis do mercado. Então, vem aqui pro canal, tem bastante vídeo falando sobre retinol aqui, tá? Eu tive ótimos resultados utilizando o retinol. Não estou utilizando no momento porque estou testando outros produtos, mas planejo voltar a usar muito em breve, porque eu realmente gostei muito. Mas o retinol, apesar de muito bom, requer alguns cuidados especiais, que é o que a gente vai falar mais aqui no vídeo de hoje. E para algumas pessoas o retinol não é muito indicado. Quem seriam essas pessoas? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Por isso, é sempre bom você consultar o seu dermatologista de confiança para falar mais sobre isso, né? Sobre você utilizar o retinol, mas também é muito importante você ter informação. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Muita informação, porque caso você se enquadre nessas condições que eu vou falar aqui hoje, talvez o retinol não seja tão indicado para sua pele. Sem mais enrolação, vamos falar logo de quem são essas pessoas aí. Primeiro, pessoas com pele seca. Não é muito recomendado que utilizem o retinol ou ácido retinóico. E aqui tem uma coisa interessante. Quem viu o meu vídeo falando sobre os 30 dias de uso do sérum anti-sinais da Salve, que é o retinol da Salve, viu que eu falei que a minha pele ficou seca ao longo do tempo que eu tava utilizando o retinol. E a minha pele é oleosa. Eu sentia a minha pele seca e ela repuxava depois que eu lavava a minha pele. Então, depois que eu tirava a oleosidade da minha pele, que é o que tava meio que hidratando ela, não deixando ela ficar repuxada, a minha pele ficava muito repuxada. E aí eu tinha que passar, além do retinol, eu passava um hidratante para deixar a minha pele mais confortável, né, assim, de uma maneira geral mais confortável. Então, pessoas que já têm pele seca, não é muito interessante que utilizem o retinol, porque eu realmente senti que ele deu uma ressecada aí na minha pele durante o tempo que eu tava utilizando o retinol. Então esse é o primeiro grupo de pessoas que não seria interessante utilizar o retinol. Segundo grupo de pessoas com a pele sensível. No próprio site da Salve, ela não recomenda, a marca não recomenda que pessoas com pele sensível utilize o retinol. Por quê? Ele pode aumentar a sensibilidade da nossa pele à luz solar, né? Então, utilizando o retinol, uma pele que já é sensível pode ficar ainda mais sensibilizada. Então isso não é interessante. Também, além da pele sensível, a pele sensibilizada, né, que ela já está sensibilizada, também não é interessante que utilize o retinol. Qual a diferença de pele sensível e sensibilizada? A pele sensível, ela é sensível por natureza, uma pele que fica vermelha muito fácil, que se queima muito fácil. A pele sensibilizada é a pele que já sofreu uma queimadura solar, por exemplo, recentemente, que passou por um procedimento estético recentemente, ou seja, a pele que está mais frágil naquele momento, não é interessante que utilize o retinol. O uso do retinol, né, nessa pele sensível pode trazer mais vermelhidão,
coceira e também descamação. A minha pele, por exemplo, não é uma pele sensível, mas eu tive um pouquinho de descamação no processo aí, no tempo que eu estava utilizando o retinol. Eu tive isso, e a minha pele não é uma pele sensível. Minha pele é uma pele bem normal, assim, sabe? Nesse sentido de sensibilidade. Ela é uma pele oleosa, e no sentido de sensibilidade é uma pele bem tranquila. E eu tive um pouquinho de descamação na minha pele, bem nessa área aqui das bochechas, um pouquinho na testa também, eu tive essa descamação. Então a pele sensível e sensibilizada também é outro grupo de pessoas que não é tão interessante utilizar o retinol. Um grupo de pessoas que não é uma condição permanente, mas que durante o tempo que estão com essa condição não devem utilizar o retinol, mulheres grávidas e que estão em processo de amamentação, tá? Que estão ali no tempo de amamentação do seu bebê. Não é interessante que utilizem o retinol, não é recomendado, porque o uso do retinol por essas mulheres pode trazer problemas ao feto, ao desenvolvimento do feto, né, enquanto a mulher está grávida, e também ao bebê que está amamentando dessa mulher. Então não é interessante que essas pessoas, essas mulheres nessas condições de gravidez e amamentação utilizem o retinol, porque pode trazer aí, acarretar problemas ao feto, e claro que ninguém quer isso, não é mesmo? Uma pessoa inclusive me perguntou um outro dia aqui no canal se pessoas com melasma podem utilizar o retinol. Na verdade, se o retinol era bom para pessoas com melasma. Infelizmente, não há um consenso dos médicos, eu pelo menos não consegui encontrar um consenso dos médicos falando sobre o uso do retinol por pessoas com melasmas. Eu, por exemplo, achei uma matéria da revista Metrópolis, de um médico dermatologista chamado Dr. Tiago Cunha, onde ele fala que o retinol pode oferecer um risco à pele com melasma, à cutis com melasma, pela capacidade de gerar condições adversas. Que condições seriam essas? Irritação ou inflamação crônica. E ele fala que ele não prescreve o retinol para pessoas com melasma. Já no site da Adicus, por exemplo, que é uma marca bem renomada aí no mercado, ela fala que o uso do retinol por pessoas com melasma não há muito problema. Então assim, se você tem melasma, consulte, por favor, o seu dermatologista. Não saia passando retinol na pele sem saber se ele é bom ou não, porque o melasma é uma característica muito específica da pele e ele pode ser irritado, né? Ele pode ser piorado muito facilmente. Então, se você tem melasma, procure um dermatologista e tenha certeza que para o seu caso você pode utilizar o retinol. Talvez o dermatologista recomende até uma concentração menor de retinol, por exemplo, do que a concentração máxima, que é 3%, né, permitida em cosméticos no Brasil. Enfim, consulte o dermatologista, o seu dermatologista de confiança, para que você não tenha um problema aí na sua pele agravado pelo uso desse produto, que a intenção é trazer só benefícios, né, só resultados bons, mas dependendo da característica dessa pele, pode acabar acontecendo, ter aí uma piora desse quadro do melasma, né? Então, por favor, consulte o seu dermatologista, tá? Então, infelizmente, não há um consenso, né? Eu já fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre produtos para melasma. Eu falo de várias fórmulas, Simple Organic e outras marcas também, que tem produtos pensados pro quadro do melasma na pele das pessoas. Então vai lá, assiste esse vídeo se você tem melasma, que talvez essas outras opções sejam melhores para você do que o uso do próprio retinol. Beleza? Uma outra condição para que você não utilize o retinol na sua pele é se você já está utilizando outros produtos que os médicos chamam de produtos irritantes, que são produtos, não é porque ele é irritante, não que ele fica te irritando. São produtos como, por exemplo, outros ácidos, né, que não seja o ácido retinóico. Se você utilizar outros ácidos ou esfoliantes químicos juntamente com o retinol, você pode ter um aumento do quadro de irritação da sua pele, da sensibilidade dessa pele, e aí você pode ter problemas com o uso desses produtos aí concomitantemente, né, junto um com o outro. Então não é interessante que você que já utiliza um ácido forte, tem essa questão também da exposição solar, né, que você não pode se expor ao sol utilizando esse ácido e tal. Se você já tá nessa condição, não é interessante também que você utilize o retinol. Aqui entra um pouco a questão da pele sensibilizada, né? Porque
existe um outro grupo de pessoas que não é interessante utilizar o retinol, que são as pessoas que estão com peles com cortes na pele ou com queimaduras solares. Então, se você está utilizando o retinol, você foi pra praia, pra uma piscina ou em algum outro lugar e você se queimou no rosto, é interessante que você pare o uso do retinol aí por um tempo para sua pele se reestabilizar, né? Usa bastante hidratantes fortes, potentes, para sua pele se recuperar e depois de algum tempo você volta gradualmente com o uso do retinol, porque a pele com queimadura solar é uma pele sensibilizada e você deve lembrar que eu falei que peles sensibilizadas não é interessante que utilizem o retinol. Então muito cuidado se você tá com uma pele com algum cortezinho ou com queimadura solar. É muito interessante que, de forma geral, para qualquer pessoa que vá começar a utilizar o retinol, ela introduza o retinol na sua rotina de skincare gradualmente. Lembrando que o retinol também só deve ser utilizado na rotina noturna, tá? Você não pode utilizar o retinol durante o dia. Mas mesmo utilizando só na noite, né, só à noite, é interessante que você faça a introdução do retinol gradualmente. Então, na primeira semana, você passa um dia sim, 2 dias não. Depois você passa um dia sim, um dia não. E depois que a sua pele já estiver acostumada com o produto, aí sim você começa a utilizar todos os dias, tá? Então, se a sua pele não é exatamente sensível, mas ela fica vermelha fácil e tal, tem aí uma questãozinha de sensibilidade, ou não também, se a sua pele é normal também, comece utilizando o retinol gradualmente. Não comece utilizando já todos os dias, porque você pode ter quadro de vermelhidão, descamação, irritação da pele, tá? Então, por favor, façam isso. Se o seu dermatologista recomendou você utilizar o retinol, introduza o retinol gradualmente. E por fim, eu queria falar aqui de uma forma geral, o retinol, quando você está utilizando ele, você não pode se expor ao sol sem protetor solar. Então, se você é uma pessoa, e mesmo dentro de casa, tá? Se você não for se expor ao sol, você também precisa estar com protetor solar, porque o retinol causa a sensibilidade à luz solar. Então você precisa estar protegido da luz solar, da radiação, né? Da radiação UVA e UVB. Então, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de usar protetor solar, seja porque você não encontrou o protetor solar que te agrada ainda, seja porque você esquece todos os dias de passar protetor solar, não recomendo que você comece a utilizar o retinol, porque é imprescindível. A Salve, por exemplo, cita esta palavra: imprescindível que você utilize o protetor solar no tempo que você estiver utilizando o retinol. Bom, falamos aqui de várias categorias e condições e características de pessoas que não podem utilizar o retinol. Você está enquadrado em uma dessas categorias? Se sim, deixa aqui embaixo qual é a sua necessidade, qual é o seu tipo de pele, o que você precisa, né? Se a sua pele é uma pele sensível, se a sua pele é uma pele com melasma, já tem um vídeo falando sobre melasma aqui. Deixa a sua necessidade aqui embaixo pra gente encontrar uma alternativa pro uso do retinol na sua pele. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam do like, que é muito importante. Um beijo, até a próxima, tchau!